Como disse no início dessa Santa Missa, nós hoje celebramos a festa da invenção da Santa Cruz, ou seja, o encontro da cruz de Cristo, chamada Vera Cruz, por Santa Helena. Isso já estamos no século IV, quando a Igreja recebe assim a graça de poder sair das catacumbas e ter o seu culto mais às portas abertas. Foram 300 anos de perseguição e os cristãos sofreram muito por causa disso. Mas agora a mãe do imperador, Helena, ela é cristã e Constantino promete a Deus, ao Deus dos cristãos, se ele vencesse a guerra contra Maxêncio, ele daria liberdade. E diz a tradição que no céu aparece um sinal, o sinal da cruz, e lá está escrito: Inoc signo vintes, com esse sinal vencerás. Era o sinal da cruz. Por isso, Constantino, depois da vitória contra Maxêncio, ele viu que foi uma vitória dada por Deus, e o Deus dos cristãos é o mais poderoso, então ele dá liberdade aos cristãos. Por isso a cruz de Cristo, ela é sinal de salvação, sinal sempre de vitória. Jesus Cristo, antes de entrar na paixão e depois sofrer na cruz, na última ceia, ele esteve com seus apóstolos, fez uma oração ao Pai e fez uma homilia aos apóstolos. E durante esta homilia que ele fez aos apóstolos, ele fala umas coisas muito significativas, dá alguns conselhos, algumas orientações, fala algumas profecias e prepara os apóstolos não só para o momento ali da paixão, mas para toda a vida dos apóstolos e vida da igreja. E num determinado momento, segundo São João, Jesus Cristo fala algumas coisas um pouco misteriosas. Ainda um pouco de tempo e já não me vereis. Mais um pouco de tempo e me tornareis a ver, porque eu vou para o Pai. Os apóstolos ficaram um pouco confusos o que significava aquilo, dizer um pouco de tempo. E Jesus diz: o mundo há de se alegrar e vós haveis de vos lamentar. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E depois faz uma comparação. Uma mulher, quando está para dar à luz em dores de parto, ela se lamenta e se entristece porque chegou a sua hora. Mas depois que ela dá à luz, ela se alegra e esquece até das dores que teve, porque deu à luz, deu ao mundo um novo ser humano. Assim também a vossa alegria virá e ninguém poderá tirá-la de vós. Gostaria de, nessa homilia, fazer uma reflexão sobre esse trecho que Nosso Senhor fala, que é entrando no grande mistério da cruz, que não é só cruz de Cristo, mas é cruz também da Igreja. A paixão de Cristo se repete na sua Igreja ao longo da história. E por que não dizer, se repete também na vida do cristão, ao longo da história de cada um de nós. Vejamos o que Jesus diz. Ainda um pouco de tempo e já não me vereis. Um tema que nos desafia constantemente como cristãos é o que nós chamamos de a ausência de Deus em nossas vidas. Imaginamos isso. Eu não me refiro aqui a quando nós nos ausentamos de Deus por causa dos nossos pecados ou por causa das nossas indiferenças, mas eu me refiro que quando, apesar de nós estarmos unidos a Deus, procurarmos ter uma vida de oração, o empenho em fazer a vontade de Deus, parece que Deus não se manifesta para nós com a sua graça. Quantas vezes nós pedimos e continuamos pedindo nas orações e Deus não nos atende naquela hora. Ou não atende como nós queremos. E o que mais nos impressiona muitas vezes é que existem fases na nossa vida que
que nós passamos um verdadeiro deserto, um tempo de tristeza, de escuridão. Isso acontece na vida de cada cristão. Um tempo de aridez. Parece que tudo está perdido e parece que Deus não nos escuta. E ficamos um pouco sem rumo. E agora? O que fazer? E Jesus nos fala hoje, como acabei de dizer, um pouco de tempo e já não me vereis. Essas palavras deveriam nos levar a pensar nas ausências de Deus na nossa vida. Um pouco de tempo e já não me vereis. Mas nós, homens do século 21, frutos de tantas orientações e tanta educação ruim que nós tivemos, sobretudo depois das escolas da Revolução Francesa, nós aprendemos a racionalizar todas as coisas e nos esquecemos ou não queremos ter uma visão sobrenatural dos acontecimentos. E esse é o grande problema nosso. Por isso nós temos que partir do princípio de que nossa vida, como diz São Paulo, é uma peregrinação aqui na terra. Nossa vida é uma peregrinação. São Pedro, ele nos chama a atenção de que nós somos peregrinos, somos viandantes. E por isso, continua São Pedro, nós devemos ter um bom procedimento no mundo, mesmo quando os nossos inimigos nos caluniam, falam mal de nós, nos chamam de malfeitores, para que eles glorifiquem a Deus no dia de sua visita. Ou seja, no fim do mundo, ou seja, quando Deus nos visitar com a sua graça. O fato é que nós temos que ter consciência de que nós não temos aqui morada definitiva. Nós estamos aqui por um tempo, a nossa pátria definitiva não é aqui na terra. E nós vivemos como se já estivéssemos na eternidade agora, no sentido material. Nosso tempo aqui é tempo de peregrinação. E nesse tempo de peregrinação, nós não somos cidadãos do mundo. Nós somos cidadãos da Jerusalém celeste. Isso é claro para todos os cristãos. O Senhor diz, vós estáis do mundo, mas vós não sois do mundo. Acho muito bonito quando Jesus diz para os apóstolos, não temais, pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o seu reino. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou lá preparar lugar para vocês. Olha que maravilha. Portanto, nossa pátria definitiva não é aqui. Nós somos aqui exilados, somos estrangeiros, somos viandantes. E neste caminhar como viandantes, como peregrinos aqui na terra, há realmente momentos de deserto. Como numa peregrinação, há momentos de oásis, de terra fértil, de chuva, de fecundidade, de muitos frutos. Mas há tempos de deserto e de escuridão. Mas temos que partir do princípio de que tudo que acontece no mundo e na nossa vida é porque Deus quer ou permite. Ou Deus quer diretamente, ou Deus permite que as coisas aconteçam. Porque tudo está sob o domínio de Deus. Mas por que Deus às vezes parece se ausentar nas nossas vidas? Primeiro, para nos fazer aumentar a fé. Dizemos que nós temos fé, mas às vezes nós somos levianos e banalizamos as coisas da fé. Somos muitas vezes católicos de carteirinha, mas estamos mais preocupados com as exterioridades, com sermos diferentes, como termos a missa, como termos uma liturgia, com tudo que é exterior.
Estamos mais preocupados porque nós somos cristãos diferentes dos outros e por isso muitas vezes julgamos os outros. Fazemos tantos planos para a nossa vida, como se nós soubéssemos de tudo. Matematicamente falando, vou fazer tal coisa. Mas é interessante, como diz Santa Teresinha, Deus não sabe matemática. Se for levar tudo à risca, né, nós estaremos perdidos. Mas Deus, então, Ele tira as nossas consolações, tira, e nos permite esses tempos de escuridão na nossa vida e no mundo, exatamente para nos fazer aumentar a nossa fé, para nós vivermos da fé, porque o justo vive da fé, e a carta aos Hebreus diz que a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito daquelas coisas que nós não vemos, de modo que a eternidade, pela fé, ela já se torna presente hoje. Então, para nós vamos ser indiferentes com relação a termos consolações ou não, porque nós cremos em algo muito maior do que as coisas imediatas que nós podemos contemplar aqui no mundo. Por isso, o que nós chamamos as ausências de Deus, que não são ausências, servem para aumentar a nossa fé. Então aproveitemos os tempos de deserto para termos mais fé. Segundo, serve para aumentar a nossa esperança. Recordando que Jesus disse que por pouco tempo, já um pouco de tempo, e não me vereis, e mais um pouco de tempo me tornareis a ver. Quer dizer, nós devemos alimentar em nós a esperança. E sobretudo nós veremos a Deus face a face. Contemplaremos Jesus com as suas chagas agora luminosas, contemplaremos seu rosto glorioso, face a face, quando acabar o tempo de nossa peregrinação aqui na terra, e Ele nos admitir na Jerusalém celeste. Por isso o cristão nunca perde a esperança. E esse tempo de escuridão ou de deserto na nossa vida deve alimentar em nós a esperança na vida eterna. O tempo de tempestade deve nos alimentar a esperança da calmaria. E o tempo de paixão deve nos alimentar a esperança da glória. Porque se aqui na terra fosse um paraíso, muita gente não ia querer o céu. Ia ter uma visão curta, reduzida, do grande plano de Deus para com relação a cada um de nós. Mas Deus permite as suas ausências também para nos fazer viver a verdadeira caridade, amando a Deus por Ele mesmo, não pelas consolações ou alegrias que Ele pode nos dar. Falando da ausência de Deus, com relação a isso que Jesus falou aos Atos dos Apóstolos, Santa Edith Stein nos diz: assim também é bom para nós se Ele nos tira todo o consolo humano, apoio por meio de algum representante humano, e até se Ele nos tira todo o consolo, porque quando Deus faz isso em nós recebemos as ações espirituais mais profundas. Nós podemos até nos entristecer por uma suposta ausência de Deus na nossa vida. Mas, por maior que nós achemos esse tempo, devemos estar seguros, continua Santa Edith Stein, que Deus nunca nos deixa sozinhos. E esta frase deve sempre calar em nós. Deus nunca nos deixa sozinhos. Nós não estamos sozinhos.
Pode haver uma aparente ausência de Deus nessas coisas todas que acontecem no mundo e na nossa vida, mas Deus não nos deixa sozinhos. Ele está presente, guiando, conduzindo todas as coisas, seja para a glória de seu Filho, seja para a nossa salvação. Porque Deus faz tudo concorrer para o bem daqueles que o amam, até quando vem em nós o tempo de deserto. Continua Jesus: vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo há de se alegrar. Diz um autor da Idade Média: moralmente estas palavras podem ser aplicadas a todos os cristãos, porque enquanto eles recebem esta vida como um tempo de prova, durante a qual se dispõem para a eternidade, ao contrário, as pessoas do mundo vivem do prazer e das alegrias nos seus dias, folgam sem pensar em vida eterna. Isso nos admira e isso até nos atrai para nós deixarmos a Deus e irmos ao encontro dos prazeres passageiros, porque vemos tantas pessoas do mundo se alegrarem, terem seus divertimentos, suas glórias, suas alegrias. E isso é também para nós ocasião de tentações. E nós temos que ter cuidado com isso, para nós não cairmos também. Nós estamos chorando enquanto o mundo se alegra. Mas o que Cristo diz, a vossa tristeza se converterá em alegria. Ou seja, quando Deus fizer a reviravolta, o mundo vai ver que os cristãos é que estão certos. Eles que acham que a nossa vida hoje é uma loucura, vão ver que nós é que temos razão, e não eles. Porque depois de uma glória mundana, vem sempre uma derrota, vem sempre uma destruição, vem sempre choro, lágrimas e muitas vezes desespero. Isto, a história está cheia de exemplos. Vejo, por exemplo, nossa cidade próxima, a capital, Rio de Janeiro. 50 dias de festa esse ano, com turistas do mundo inteiro, pulando e dançando na festa da carne. E muitas vezes, tudo isso fomentado pelos governantes para que o povo se divertisse e que para mais e mais dinheiro acontecesse, milhares e milhares de pessoas atrás de blocos e blocos, pulando, dançando, se divertindo, bebendo, se drogando, tendo as alegrias que o mundo todo oferece, sem nenhum compromisso, a não ser em aproveitar o momento. E o que é que nós vemos hoje? Logo em seguida, podemos dizer, uma semana ou duas depois, fecha tudo. E aquele ambiente de farra, de festa, hoje está no desespero, gritando, chorando seus mortos, que acontecem a cada dia. Pessoas desesperadas, doentes, do corpo e do espírito. É esta a alegria que o mundo oferece. É esta a alegria do mundo. E cito aqui como exemplo, apenas para mostrar para vocês, que são meus irmãos e meus filhos espirituais, que vale a pena nós servirmos a Deus, porque essas alegrias do mundo são passageiras e na maioria das vezes precedem verdadeiras destruições. Então vale a pena o sacrifício por amor a Deus. E o ser cristão hoje é sempre um sinal de contradição no mundo. E é uma vocação para o martírio. Não falo aqui do martírio físico, daqueles que morrem por causa de Cristo, como hoje acontece em muitos lugares do mundo,
as perseguições que acontecem em diversos países do mundo, é que para viver o cristianismo tem que fugir, tem que se esconder. Isso acontece em diversos países. Mas falo de um outro martírio, que é o martírio que nós vivemos aqui, sobretudo no Ocidente. O martírio do dia a dia, de termos que cumprir a vontade de Deus, sem nos deixar levar por essas máximas do mundo. E somos envolvidos de tal forma numa cultura, numa contracultura, uma anticristã, de destruição do ser humano, de todos os seus valores. E viver neste mundo é para nós um verdadeiro martírio, por sermos perseguidos e ridicularizados, por sermos fiéis a Cristo e à Igreja. O mundo aparece sempre como vencedor, aquele que domina tudo, domina os comportamentos, as modas. Hoje querem dominar até nosso modo de viver e nosso modo de caminhar. O olho que tudo vê domina todas as coisas, até o que você faz, o que você fala, as mensagens que você manda nas redes sociais, onde você está presente, onde você caminha, tudo é dominado. Tudo. Este mundo acha que a nossa vida de cristãos é uma loucura. E podem dizer isso, e dizem, que nossas famílias não têm lugar na sociedade, os cristãos não sabem educar seus filhos, nossos atos são desajustados, ou coisas do tipo. A igreja está atrasada, a religião que nós cremos é uma religião que não existe mais. Porém, não importa nada disso para nós, porque podem dominar o mundo inteiro, podem nos dominar, podem nos prender, podem nos amarrar de qualquer forma, mas uma coisa ninguém domina em nós, que é a nossa consciência, a nossa liberdade. Isso ninguém tira, porque ela não é algo exterior, é algo interior. Eu faço o que eu quero dentro de mim e pronto. Então a fé profunda ninguém tira, ninguém. Então o mundo pode dominar, mas tem seus limites. Nós temos consciência de que a vida aqui na terra é passageira, de que nós somos cidadãos do céu. E é isso que nossas famílias devem levar, né, e vivenciar, né, para com seus filhos. Isso é extremamente importante. Nós não temos morada certa aqui. E o que nós esperamos é algo muito maior do que ter um bom emprego, do que ter um sucesso, do que ter um aplauso, do que ter um título na universidade. É muito maior do que isso, porque tudo isso passa. Isso não tem valor nenhum diante de Deus. Diante de Deus nenhum. O que vale para Deus é a nossa fé e nossas obras. E basta. Isso é que importa. E pela fé, nós já vivemos a vida eterna, porque começamos agora. Num terceiro ponto dessa reflexão, Jesus faz a comparação de uma mulher. Uma mulher que está para dar à luz, ela se lamenta, ela se entristece, porque chegou a sua hora. Mas depois que ela dá à luz, passou tudo e ela se alegra e se esquece das dores que teve, porque deu à luz ao mundo, deu ao mundo uma criança. A mulher, né, em dores de parto, aqui neste evangelho é a igreja, é figura da igreja. A igreja, ela ao longo da sua história, muitas vezes passou por muitas situações de dor e de tristeza, como dores de parto. A igreja, a esposa de Cristo, os sofrimentos de seus filhos são dores de parto na igreja. Quando Eva pecou, Deus amaldiçoou
e disse: viverás sujeita a teu marido e darás à luz aos teus filhos com dores. Portanto, as dores de parto, elas são como que frutos do pecado de Eva. E podemos dizer que a igreja, ela é esta mulher com dores de parto. Não que ela tenha pecado, mas pelo pecado de seus filhos. Na verdade, a igreja, ela é santa, mas necessitada de penitência por causa dos pecados de seus filhos, como diz aí o documento Lumen Gentium do Concílio Vaticano II. Os sofrimentos da igreja são frutos dos nossos pecados. Isso porque muitas vezes nós, como católicos, nós somos maltratados, caluniados, impedidos de praticar a nossa fé. Eis porque há fomes, guerras, pestes, e a igreja sofre todas essas dores dos seus filhos. Mas os sofrimentos da igreja são sofrimentos passageiros e sempre dão à luz um novo tempo. São sempre prenúncios de um novo tempo. Um tempo de glória, um tempo de fervor, um tempo de vidas autenticamente cristãs. Nós hoje vivemos na igreja este tempo de dor, este tempo, podemos dizer, de parto, fruto dos nossos pecados. O que não falar dos escândalos da igreja? Quanta vergonha, quanta miséria, quantos que foram colocados por Deus como instrumentos de salvação e muitas vezes são instrumentos de pecado e de perdição. Quanta desordem na pregação da doutrina, quanto desacerto na liturgia, na moral, na prática da fé. E os papas últimos, sobretudo, estão tentando, trabalhando para corrigir tantos abusos, tantos erros, mas, como diz o Papa Francisco, é essa obra do diabo que penetrou em todos os cantos. Como faz mal. O Papa Paulo VI dizia: a fumaça de Satanás penetrou no templo de Deus, de modo que a igreja vive um processo de autodestruição. Paulo VI, Santo Paulo VI, falando em 1972, já falava isso publicamente. E quanta coisa de lá para cá, só piorando. São os pecados dos filhos da igreja, são os nossos pecados, nossas ingratidões, nosso mau exemplo, nossos escândalos. Então, por isso, a igreja hoje passa por este parto, por estas dores. Acontece que nós temos uma visão muito natural das coisas, eu repito. Temos que olhar isso sobrenaturalmente, não para criticar um ao outro. Diante dessa obrigação que nós temos agora de fecharmos as igrejas nesta pandemia, muitos pensamentos vêm à tona, muitos comentários, muitas análises de pessoas ditas que compreendem tudo, todo o sistema do mundo, e começam a fazer certos questionamentos. Será que é só por causa da pandemia que nós não podemos ter a missa presencial, temos que assistir aí pela internet? Será que há alguma coisa por trás disso? Será que depois nós poderemos professar a nossa fé publicamente quando acabar a pandemia? Não será tudo isso um ensaio que os inimigos da igreja estão utilizando para perseguir e destruir a esposa de Cristo? Meus irmãos, nós temos que ter uma visão sobrenatural das coisas. Quaisquer que sejam as respostas a estas perguntas que eu fiz, quaisquer que sejam as respostas, nós temos que ter uma visão sobrenatural. Lembremos-nos de que em toda a história da igreja, começando por Calígula, o primeiro grande perseguidor,
depois passando por Nero, que coloca fogo em Roma, culpa os cristãos e condena os cristãos ao seu circo para serem mortos, e lá morre São Pedro, e morre São Paulo, e morrem tantos e tantos da perseguição de Nero, e daí desencadeiam perseguições e perseguições, sobretudo até Constantino, em 313. E passamos lá por Juliano, o apóstata, que jurou que iria destruir o cristianismo. Jurou, vou destruir o cristianismo, acabar com esse Cristo. E numa de suas batalhas políticas, militares, que nada tinha a ver com o cristianismo, ele é atingido de morte e cai. E ele caído, põe a mão no peito, e arranca um pouco de sangue do peito e joga para o alto e diz: venceste, Galileu. Então, na sua apostasia, ele reconhecia que Cristo é o vencedor. E assim toda a história da igreja. Toda a história da igreja. Seja as revoluções internas através dos maus exemplos ou das heresias, seja as perseguições. Veja que parto a igreja teve na época da pseudo-reforma protestante, onde metade da Europa se divide, propagando ideias contrárias à fé, e a igreja estava numa crise interna muito grande. No meio dessa crise vem um Lutero, um Calvino, um Zwinglio. Depois, na Inglaterra, um Henrique VIII separa os ingleses da igreja. Depois tudo se divide, França se divide, a Alemanha se divide, Suíça se torna protestante, e assim perseguições à igreja. Foi um parto. Roma estava numa decadência moral, e foi feito o Concílio de Trento, que levou 18 anos de concílio, tais as dificuldades para fazer uma verdadeira reforma. E é nessa época que Deus faz com que duas nações católicas que se conservaram ilesas ao protestantismo, Portugal e Espanha, sobretudo, descubram as Américas. E aquilo que a igreja tinha perdido lá, ganha aqui, com a conversão dos povos americanos. E a força da igreja sai da Europa e vem para o Novo Mundo. Foi assim. E hoje temos a riqueza da fé que eles nos trouxeram, exatamente na época desse parto de sofrimento na igreja. E quantas ordens, ou melhor, congregações religiosas surgem nessa época. Chamamos a atenção para os jesuítas, Santo Inácio, e depois vão surgindo outros e outros. Quantos santos, um São Francisco Xavier, um São Pedro Canísio, uma Santa Teresa de Ávila, um São João da Cruz, e um São João de Ávila também, São Pedro de Alcântara, e vamos, tantos. São José de Anchieta. Quer dizer, depois de um parto de grande sofrimento, de grande desordem, de grandes destruições, Deus, e por causa dos pecados dos filhos da igreja, claro, Deus faz vir o tempo de primavera. E se olhamos o tempo da Revolução Francesa, na época da Revolução Francesa, as igrejas também se fecharam. O culto cristão, católico, foi substituído pelo culto a Deus, a razão. Os altares foram vilipendiados, profanados. Os cristãos muitas vezes eram obrigados a entrarem na igreja e, ao invés do sacrário, tinha uma mulher nua sentada no altar para ser cultuada pelos católicos, que não podiam nem sair, porque tinha guardas nas portas fechando para que todo mundo prestasse culto àquela Deus, a razão. E o povo não aguentou isso, saiu. E as igrejas se fecharam. Os sacerdotes fiéis foram proscritos. Muitos foram para a guilhotina, outros foram expulsos, mandados aqui para as Guianas, para a Guiana.
E os padres tinham que, muitas vezes, para atender os seus fiéis, se disfarçarem de operários aqui e acolá. E não havia igreja mais, as igrejas fechadas, não havia missa pública. Quando havia, o povo nem ia, porque o sacerdote era um sacerdote que tinha feito um juramento à Constituição própria da Revolução. Na Diocese de Leão, por exemplo, a Diocese de São João Vianney, havia uma diocese grande, alguns padres apenas permaneceram, já cansados, machucados, passando tantas dificuldades para professar, para atender ao povo. Quantas vezes chegavam escondidos naqueles lugarejos, falavam com um e com outro, e de boca em boca diziam a missa em tal lugar, e escondidos, muitas vezes na calada da noite, iam lá, chegavam lá as pessoas. São João Vianney era uma criança, ia também, nunca era numa igreja, num paiol velho, numa casa escondida, e o padre tirava seus paramentos amassados, amarrotados, ele próprio ferido e amarrotado pelo sofrimento, muitas vezes padres jovens, mas cheios de sofrimento, e ali celebravam a missa, atendiam as pessoas, depois tinham que sair correndo, porque poderiam serem presos. São João Vianney, como criança, quantas vezes ele viu seus pais acolherem padres que estavam escondidos de passagem ali, menino já, e os pais correndo o risco de serem denunciados, porque havia um denuncismo muito grande. E o próprio João Vianney, quando vai fazer a sua primeira comunhão, não faz numa igreja, faz numa casa. Uma senhora tinha uma casa grande, acolheu lá, faça aqui. Lá fora coloca umas carroças de feno e pessoas trabalhando para disfarçar, enquanto as crianças estão lá recebendo Jesus. E como São João Vianney recebeu com tanta piedade, que em cada Santa Missa que ele celebrou depois, ele nunca se esquecia daquele dia, naquela casa em que fez a sua primeira comunhão. Realmente, a igreja passa muitas vezes por dores de parto. Mas depois, nosso Senhor cumula de muitas graças e depois há sempre uma grande primavera. Tudo isso Deus utiliza para nos provar e nos levar a uma verdadeira conversão. Nosso Senhor nos faz uma promessa: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E assim é na igreja. Por isso, não tenhamos uma visão naturalista das coisas. Não importa por que acontece isso, ou o que querem com isso, ou os homens. Mas para nós o que importa, o que é que Deus quer com tudo isso, com relação a cada um de nós e do mundo. Tenhamos fé. Fé. E pela fé nós sabemos que o governo de todas as coisas está nas mãos de um só, Jesus, que é Rei do Universo. Ele é que é o Rei. Ele é que cuida de tudo. E tudo está sob seu controle. Ele que é o Senhor do Universo e Senhor da história, o vencedor das batalhas. E tudo concorre para a sua glória e para a nossa salvação. E é esse mesmo Jesus que nos fala hoje, aqui para nós, os nossos ouvidos, mas também no nosso coração. Tende confiança, filhos. Todos os cabelos de vossas cabeças estão contados. Todos. Tem confiança. Eu venci o mundo. Não tenham medo. Eu venci o mundo. Temos que abrir o nosso coração para Ele, porque Ele venceu o mundo. E a única coisa de que nós temos que ter medo é de perder a salvação, é de perder a alma. Peçamos, pois, ao Imaculado Coração de Maria, que tão bondosamente em Fátima veio nos visitar, que ela nos dê confiança, para que nós nunca deixemos nos levar pelo desespero, mas pela entrega como crianças nos braços de Jesus.
sabendo que Ele vai sempre nos proteger, nunca vai nos desamparar. Cristo que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém.